Muitas pessoas olham para mim hoje, com 22 anos, dono da minha própria agência de tráfego, com uma vida financeira estável e pensam: nossa, ele deu sorte, ou ele descobriu um hackzinho na internet. E a verdade é que eu não descobri atalho nenhum. O que construiu a minha vida, a minha carreira e o meu corpo foi um único pilar que a maioria das pessoas ignora: o estudo, simplesmente conhecimento. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o conhecimento é a única coisa capaz de mudar a sua realidade e como eu usei isso desde os meus 15 anos para colher os frutos que eu tenho hoje. Se você quer entender como plantar para colher de verdade, fica comigo até o final. Eu estudo finanças e tráfego pago desde os meus 15 anos de idade. Enquanto muitos adolescentes, principalmente amigos meus, estavam apenas jogando, por exemplo, na época da pandemia, ou perdendo tempo com coisas fúteis, eu estava consumindo conteúdo técnico e de qualidade. Nessa época eu acabava acordando de madrugada para estudar finanças, eu ficava horas durante a tarde estudando tráfego pago, mesmo que na época eu não tivesse nem dinheiro para investir nessa área. E essa base de conhecimento, de estudo, que eu consegui formar nessa época, foi o que me deu bons resultados hoje. Então exatamente, hoje eu tenho 22 anos, fazem 8 anos que eu comecei a estudar a área que eu trabalho, e eu fui começar a realmente trabalhar com essa área apenas há 5 anos atrás. Então desde os meus 15, 16, 17, 18, eu simplesmente não conseguia trabalhar na área, mas eu continuei estudando. E quando apareceu a oportunidade na minha porta, eu estava preparado para conseguir colhê-la. A minha mãe sempre dizia que sorte não existe, existe preparo. E é exatamente isso. O conhecimento te prepara para oportunidades boas que você pode colher no futuro. O conhecimento, sendo acumulado ao longo dos anos, acaba trabalhando como juros compostos. Então, se eu estudo desde meus 15, eu vou saber mais nos 16, com os 16 mais os 17 e assim consequentemente. E você vai acumulando aí um arcabouço de conhecimento, um arcabouço intelectual que faz com que você cresça muito mais rapidamente do que a maioria das pessoas que não foca nessa parte tão importante da vida, que é o conhecimento e a aprendizagem contínua. E bem, hoje, até com os meus 22 anos, eu não parei de estudar. Eu já sou formado em marketing, estudo diariamente e semanalmente tráfego pago e recentemente entrei numa nova faculdade, no caso de gestão financeira, buscando aprender melhor como gerenciar o meu capital e gerenciar melhor empresas, que é o que eu quero fazer futuramente, é ter grandes empresas para gerar mais capital. Então não pare de estudar, que provavelmente você vai sim gerar melhores resultados no futuro. O segundo ponto muito importante que você tem que entender para ter um resultado muito positivo no futuro é a aplicação. Conhecimento sem aplicação é lixo, literalmente, é você aprender para jogar no lixo. Teve uma vez que eu fui numa palestra do Pablo Marçal, eu não sou o maior fã desse cara, porém, como eu fui convidado aí de graça na palestra dele, eu fui, né, logicamente, para ver se eu pegava algum disclaimer, alguma coisinha legal ali. E ele falou uma frase que eu gostei bastante, que sabedoria é conhecimento em movimento, ou conhecimento em prática. Ou seja, se você tem conhecimento e você não pratica, você não aplica nada, você não tem sabedoria nenhuma com isso e você não evolui em nenhum aspecto da sua vida. Agora, se você pega o teu conhecimento, mesmo que mínimo, e consiga aplicar ele no teu dia a dia, na tua vida, provavelmente você vai ter um multiplicador de resultado futuro. Lembra que eu falei que eu era formado em marketing? Então, quando eu comecei a trabalhar com tráfego pago, eu percebi que eu precisava entregar algo a mais aos meus clientes. Eu precisava chegar num nível acima para gerar melhores resultados. E aí eu pensei, gestão de tráfego é praticamente marketing. Logo, se eu entrar numa faculdade de marketing, eu vou especializar nessa área e aí eu vou conseguir gerar melhores resultados. E dito e feito, me formei em marketing e hoje eu consigo criar estratégias, estruturas de campanhas muito melhores. E de novo, a prática. Eu pego o meu conhecimento, aplico no tráfego pago, que é algo que a maioria não faz, né? Que só faz apertação de botão, aprende plataforma, ferramenta, mas esquece a parte estratégica, esquece a parte do marketing, que é bem intrínseca ao tráfego pago. E eu acabo gerando exponencial de resultado. E um conceito básico do conhecimento é ser um aluno sempre ativo, ou seja, ser um eterno aluno. Então, você pode saber muita coisa nessa vida, você pode ter aprendido muita coisa, muita ferramenta, muita estratégia e ter estudado por anos. Você provavelmente vai ter coisas extras para serem estudadas
nos próximos anos. Porque, primeiro, que o conhecimento não para, então ele sempre está evoluindo, sempre está aparecendo novos conceitos para você aprender. Seja na área de tráfego pago, seja em outra área que você atue, que você trabalhe hoje em dia. Tanto que por isso que eu falei que eu entrei numa nova faculdade. Eu acabei buscando um conhecimento a mais para me auxiliar no meu empreendimento, me auxiliar na minha vida. Então eu nunca paro de estudar, porque quem para de estudar acaba morrendo na praia, né? Então, busque esse conhecimento constante, busque a aplicação desse conhecimento constantemente, que você provavelmente vai gerar um resultado muito superior do que a maioria das pessoas que não faz. Uma coisa que eu sempre falo é que a média da maioria das pessoas na nossa sociedade, elas nem chegam na média, ou seja, elas são abaixo da média. Então, se você faz o mínimo nesse meio todo, você acaba se destacando. Então, se destaque, evolua e cresça com conhecimento. E quando a gente entra nesse tópico de conhecimento e tópicos de estudo, você tem que lembrar que cada um estuda da maneira que achar mais plausível. Então não se apegue muito àquelas pessoas que falam, você tem que ler livros, você tem que ver vídeos X, Y, Z. Isso daí é algo muito particular. Então tem pessoas que vão aprender melhor com livros, vão ter pessoas que vão aprender melhor vendo podcasts, vai ter pessoas que vai ver melhor documentários ou vídeos no YouTube e vai aprender e vai absorver melhor. Então pegue o que você mais se identifica, aquilo que você mais absorve e utilize para estudar. Logicamente, existem conhecimentos, existem momentos que você vai ter que se submeter a algum tipo de estudo, porque só vai ter naquele conceito. Então, por exemplo, eu tenho livros que os conhecimentos daqueles livros só tem nos livros, não tem vídeos, não tem documentário, não tem nada. Então eu vou ter que ler aquele livro, mesmo que eu não goste de ler. Então, às vezes, o conhecimento está em lugares que você não vai gostar, mas você vai ter que procurar e você vai ter que estudar isso daí para seguir para o próximo patamar. Lembre-se que a maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas olha, fala que está no livro, eu não gosto de ler, e acaba não lendo. Se ela não lê e você lê, você acaba estando um passo à frente dessa pessoa. Então, faça as coisas difíceis, aprenda as coisas difíceis que a maioria não aprende, que você vai estar em outro nível. E para fechar todo esse conteúdo, eu entro num tópico de mentalidade, que no caso é a mentalidade de ter disciplina para sentar e estudar. A maioria das pessoas não tem disciplina para fazer nada, absolutamente nada. Seja para treinar, para estudar, para praticar qualquer coisa que ela queira. E a verdade é que disciplina ao longo prazo é o maior multiplicador de resultados que você pode ter. Então, aquela pessoa que estuda, mesmo que pouco, todo santo dia, acaba ultrapassando aquela pessoa que um dia estuda muito, o outro dia não estuda nada, ou fica 3 dias sem estudar e depois volta a estudar. Muito provavelmente aquela pessoa que estuda todos os dias vai absorver melhor, vai ter mais conhecimento e vai conseguir aplicar mais rápido aquilo que ela aprende. Então, disciplina é o pai dos pobres. Ou seja, se você é pobre, se você é uma pessoa que está embaixo na classe social, você só vai conseguir subi-la com disciplina e conhecimento. Então, utilize a disciplina para te impulsionar, para fazer com que você cresça nesse mundão aí que é um pouco mais difícil para quem veio de baixo. No final das contas, o segredo é simples. O resultado sempre vem para aqueles que plantam coisas boas. Eu plantei horas de estudo sobre tráfego pago quando ninguém via. Eu plantei noites estudando finanças. E hoje, a colheita está acontecendo. Se você sente que a sua vida está estagnada, talvez o que falte não é dinheiro, mas sim o conhecimento necessário para fazer esse dinheiro chegar até você. O estudo foi o pilar da minha mudança e pode ser o da sua vida também. Se esse vídeo fez sentido para você e te inspirou a buscar mais conhecimento, se inscreve aqui no canal. Eu posto vídeo todos os dias sobre mentalidade, tráfego pago e realidade de quem vive do digital. Não esqueça de deixar o seu like, me contar aqui nos comentários qual área da sua vida você precisa estudar mais hoje. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!